E aí galera, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai tratar de um caso muito interessante. É um caso em que um grupo de moradores estava tentando atuar contra um bar para impedir que o pessoal tomasse cerveja. É mais ou menos por aí, né? Qual que é o caso concreto? Aqui em Brasília, na Asa Sul, existe um bar que ele queria derrubar uma série de árvores, derrubar mais de 15 árvores para poder cimentar uma parte do terreno e colocar mesas e um palco, né, para expandir a capacidade de recebimento de pessoas nesse bar. Aí os moradores dessa quadra na Asa Sul ajuizaram uma ação popular contra o dono do bar e contra o GDF, solicitando que não se permitisse a derrubada das árvores, né? E qual foi o argumento dos moradores? Eles disseram, primeiro, que o terreno foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação pelo governo do DF em 2006, e eles argumentaram que as árvores são patrimônio ambiental, que o bem deveria ser tombado, que tem toda uma arquitetura histórica aqui em Brasília, fruto do projeto de Oscar Niemeyer, e que deveria ser tombado, e que não poderia se derrubar aquelas árvores, né? Ao longo da ação, o dono do bar disse o seguinte: não, me desculpa, essa propriedade é privada, essa propriedade é minha, e eu posso fazer com essas árvores o que eu quiser, né? Na verdade não pode fazer o que quiser, mas você pode dispor e a Constituição garante a propriedade privada sim. E aí essa confusão foi ser debatida no bojo de uma ação popular no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aí o tribunal, ao longo do processo, chegou à seguinte conclusão: olha, em primeiro lugar, a declaração de utilidade pública é de 2006, só que o GDF ficou inerte. O GDF nunca demonstrou interesse em desapropriar de fato aquela área. Como ele não desapropriou, a declaração caducou. O GDF decaiu do direito, já passou mais de 5 anos e o GDF decaiu do direito de desapropriar. A segunda conclusão do tribunal é que a propriedade é privada e a Constituição Federal garante a liberdade econômica e a propriedade privada, certo? Então ele pode dispor dos bens, inclusive da parte da área ambiental, das árvores, dentro dessa propriedade, como ele quiser, desde que ele não viole o Código Ambiental. Então ele pode sim derrubar aquelas árvores dentro do terreno privado dele, né? E essa foi a decisão do Tribunal de Contas, né? Foi uma decisão muito interessante. Inclusive, o Tribunal do Distrito Federal, o TJDFT, disse o seguinte: ó, esse bairro, Brasília inteira tem um tombamento por conta do projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e por conta do projeto paisagístico de Burle Marx e tal. Mas olha, essa área não está tombada efetivamente. Brasília como um patrimônio histórico. Derrubar umas árvores não vai descaracterizar a arquitetura do Distrito Federal, parecendo com um avião, com asa sul, asa norte, o plano piloto no centro. Derrubar essas árvores não vai descaracterizar isso. E tem mais, o tombamento é um ato formal. Esse bem não está tombado. Se ele não está tombado, eu não posso aplicar as regras do tombamento a ele. Se a administração, se o grupo de moradores quisesse tombar o bem, que desse entrada num processo administrativo solicitando o tombamento do bem, que o GDF ia analisar se era ou não caso de tombar aqueles bens e aquelas árvores. Mas isso não foi feito, né? Então o GDF autorizou o proprietário a derrubar as árvores, né? E aí eu te pergunto, o que você consegue enxergar nesse caso de direito administrativo? E eu enxergo um mundo de coisas, né? A primeira coisa que tu vê nisso aqui é o controle popular dos atos administrativos, né? A gente sabe que todo ato praticado pela administração está sujeito a um controle, fiscalização. Todo ato administrativo está sujeito à fiscalização, está sujeito a um controle. E uma das formas de controle externo é o controle popular. Neste caso, foi uma associação de moradores que utilizou o controle popular por meio de uma ação popular tentando impedir a derrubada das árvores, né? Um outro ponto que eu consigo ver muito claro nesse processo é a intervenção do Estado na propriedade, né? A Constituição garante a propriedade privada no Brasil. A gente vive um regime capitalista e um regime democrático. Então as pessoas têm direito a ser dona de coisas e poder usufruir, gozar e dispor dessas coisas, né? E o tribunal respeitou esse direito de propriedade, né? E aí a gente vê que tentou-se intervir na propriedade de duas formas distintas, né? Teve uma primeira tentativa de intervenção na propriedade com a desapropriação, que é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade, que é aquela intervenção em que o Estado ele retira o patrimônio da pessoa. Então ele fala, olha, você mora aqui há 20 anos, mas eu preciso desse terreno para passar, por exemplo, uma estrada de ferro de um trem. Ou eu preciso
desse terreno para construir um hospital, porque ele está num ponto central, é uma área que vai facilitar muito o acesso das pessoas. Então, mesmo você sendo dono do terreno, o Estado pode chegar e tirar esse terreno de você, tirar o imóvel de você e falar, agora é meu. Né? Mas ele precisa declarar uma utilidade pública, um interesse social nesse terreno e precisa seguir um rito, te indenizar em dinheiro. Né? No caso, o Estado declarou a utilidade pública do terreno, mas não continuou o processo de desapropriação. Aí o TJ falou, não, decaiu do direito, já era, você perdeu esse direito, Estado. Passou 5 anos e você perdeu o direito de desapropriar por conta da sua inércia. Né? Então, que é o terceiro ponto deste processo, que é a decadência e prescrição, que são formas que não é que punem, mas que dão segurança jurídica, né? Que encerram a possibilidade de exercer um direito. A decadência, a parte perde o direito de praticar um ato porque ela foi inerte, e a prescrição, ela perde o direito de ir no judiciário, brigar por um direito porque ela foi inerte. Nesse caso, o Distrito Federal decaiu do direito de desapropriar, porque demorou demais para fazer. Né? E um último item muito interessante aqui é uma segunda forma de intervenção na propriedade, que é o tombamento. A gente falou da desapropriação, que é uma intervenção que gera a prescrição aquisitiva do direito de propriedade. Né? Quase, a prescrição aquisitiva é uso capião, mas ela gera uma intervenção supressiva da propriedade. Isso, ela gera uma intervenção supressiva da propriedade. A desapropriação. O tombamento não. O tombamento é uma limitação que restringe o direito de uso e gozo da propriedade. Então, uma propriedade tombada é uma propriedade que ela tem alguma característica histórica, alguma característica arqueológica, alguma característica paisagística, um patrimônio natural, alguma característica histórica, e aí o Estado visando preservar a cultura, visando preservar o meio ambiente, visando preservar esse valor paisagístico, ele coloca uma série de restrições ao proprietário dessa propriedade em relação ao uso da propriedade. Então ele fala, olha, por exemplo, o Congresso, que é onde eu trabalho, ele é tombado. Então, toda vez que quer fazer uma reforma, a gente precisa pedir para o IPHAN para falar, olha, eu quero mudar esse azulejo aqui do Congresso, mas é um azulejo de Atos Bucão, é um azulejo histórico, tem um valor cultural e social muito grande. Aí o IPHAN analisa nosso pedido de modificação, aprova e a gente altera. A gente quer pintar uma parede de outra cor. Fala, tem que pedir para o IPHAN analisar e ver se está de acordo com o projeto original de Oscar Niemeyer, para ver se não descaracteriza o tombamento daquele bem. Então, os bens tombados, eles sofrem limitações do seu uso. Né? Você não pode reformar, você não pode alterar a planta. Mas para ser tombado, precisa ter um processo administrativo. Então, toda vez que o Estado entende que um bem precisa ser tombado, ele instaura um processo administrativo, aí pega arqueólogos, sociólogos, eles estudam aquele bem, aquela situação e definem. E há um valor histórico, há um valor cultural, há um valor paisagístico, um valor natural interessante para esse bem. E aí declara-se o bem tombado e a gente fala, escreve, registra-se o bem no livro do tombo, que é um livro que registra todos os bens com caráter cultural, histórico, paisagístico do Brasil. Né? Não aconteceu isso no imóvel, ou seja, não basta você alegar que o bem é tombado, que o bem tem um valor histórico, precisa passar por um processo administrativo, e no caso concreto não passou. Então, apesar da intenção dos moradores de tentar reduzir o bar e atrapalhar a galera jovem lá, que queria tomar uma cachaça, queria se divertir, tomar uma cerveja, eles não conseguiram e eles perderam a ação. Perderam em primeiro grau, perderam em segundo grau e transitou em julgado com a derrota deles, né? Respeitando, garantindo o direito adquirido. Então olha para você ver, em um caso concreto a gente consegue aprender vários conceitos diferentes do direito administrativo. A gente discutiu aqui prescrição e decadência, a gente discutiu processo administrativo, intervenção do Estado na propriedade, controle popular da administração pública. Então olha como é que é rico o estudo de um caso concreto. Né? E se você quiser ver novos episódios discutindo outros casos concretos, casos reais, processos julgados pelo judiciário, para que você comece a entender como é que o direito administrativo funciona no dia a dia, como é que ele funciona na prática, curte a gente no Instagram, curte a gente no Facebook ou se inscreve lá no nosso canal para que você seja notificado. Se inscreveu no YouTube, clica no sininho. Curtiu o Instagram, curtiu o Facebook, acompanha as nossas publicações. Toda quinta-feira a gente solta um episódio novo do Direito Administrativo na Prática, conversando com você e explicando o direito com base em um outro caso concreto. Tá bom? Até a próxima aula.